Graça e paz a todos e a todas, né? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Todo domingo, né? Sempre que possível, nós estamos aqui para a reflexão na palavra de Deus nosso Pai, né? Já mandando um abraço aí para a irmã Listênia, né? O Marcos, Deus abençoe a todos. Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 16, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 3,16. Hoje nós vamos falar, do ministério eficaz de Jesus Cristo. O ministério eficaz de Jesus Cristo. Então, em primeira carta de Paulo a Timóteo 3,16, diz assim a Escritura: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nós estamos para mais uma vez meditarmos na Tua palavra, levarmos o Teu Evangelho e pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção para a nossa vida. Pedimos que a Tua mão esteja sobre nós e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, use-nos para a Sua glória e para o Seu louvor, que olhos sejam abertos, que a luz do Teu Evangelho e que a Tua inspiração, que o Teu Espírito esteja na minha vida de forma poderosa e que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa penetrar os mais profundos corações e transformar vidas em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar do ministério de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo. Ele vai à Macedônia e possivelmente Paulo, ele saiu da prisão, ele estava em Roma, seu primeiro aprisionamento, e ele sai, ele vai a caminho da Macedônia e ele deixa dois de seus pastores, jovens pastores, para fazerem tarefas específicas nas igrejas. Um é Timóteo, que ele vai e ele deixa em Éfeso, e o outro é Tito, que ele deixa na ilha de Creta. E Paulo, ele vem refutando as heresias, que era um sincretismo religioso. E aí, naquele mundo, era um mundo de religiões de mistério. Então, mistério é que aquelas pessoas viviam em religiões onde as pessoas só entendiam as coisas depois que adentrassem, depois que se filiassem, depois que passassem por um processo. Então as pessoas descobririam o mistério. Então era um mundo de segredos, era um mundo de ocultismo. E aí vem o Novo Testamento, vem Jesus, os apóstolos, e eles falam de mistérios que envolvem as promessas de Deus e a pessoa de Jesus, mas sempre que essa palavra mistério aparece na Bíblia, é completamente o oposto do que acontecia nos dias de Paulo. Todo mistério na Bíblia é algo revelado.
Então, enquanto que os mistérios das religiões chamadas de mistério, você só conhecia depois que você se filiasse a esta. Então havia muitos mistérios. Paulo vai falar do mistério. E ele vai falar do mistério da Eusebeia, que é a palavra piedade. Ele vai dizer que esse ministério de Jesus. E aí, como é que ele termina? Ele diz, olha, é como se ele estivesse dizendo, nós vivemos em um mundo de mistérios, onde há muitos segredos, e você, para encontrar um segredo, tem que aderir a uma determinada religião, aí você passa por um ritual, e aí você fica uma espécie de iluminado. E Paulo diz, mas eu vou contar a vocês o mistério da piedade, o mistério da Eusebeia, o mistério da santidade, o mistério da vida por excelência, o mistério de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, Paulo, ele pega um hino, um fragmento de hino antigo, e ele pega esse hino e usa, porque ele sabe que neste hino, neste pedaço de hino que ele, neste fragmento, tem todo o ministério eficaz de Jesus Cristo. Do começo ao fim. E aí nós vamos ver esse ministério eficaz de Jesus Cristo. E o começo desse ministério, quando Paulo vai falar do mistério da piedade, é o mistério do santo, ele vai revelar, é como se ele estivesse dizendo, as coisas aqui não são escondidas, as coisas aqui são reveladas. Então ele diz o seguinte, quem é o centro desse mistério da santidade, desse mistério da piedade? De quem ele está falando? Quem realmente é o grande mistério? E aí ele vai falar de Jesus Cristo. E aí ele diz, aquele que foi manifestado na carne. Começa com a encarnação. Encarnação não diz respeito apenas ao nascimento, mas chamamos de encarnação todo o período, desde o nascimento até a sua morte na cruz. É o período em que Jesus esteve como um ser humano aqui na terra, onde ele desce da sua glória. Paulo já tinha dito em Filipenses, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em figura humana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então, o maravilhoso é que esse texto diz, aquele que foi manifestado na carne, aquele que se fez homem. Não fomos nós que subimos, foi ele que desceu. Não fomos nós que nos elevamos, foi ele que se rebaixou. Não foi nós que o procuramos, foi ele que veio a nos buscar. Esse Jesus se tornou humano para compreender a humanidade e para poder representar-nos diante de Deus. Então Jesus agora é et veri homo, ou seja, 100% homem. João diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Ele está lembrando lá do Êxodo. Ele diz, e o verbo, e Deus se fez homem, e armou aqui a sua tenda, e nós vimos a sua
glória, aquela glória que vinha lá no Antigo Testamento. João diz, não foi só Moisés que viu, nós vimos porque ele encarnou. Então, Jesus veio a esse mundo, ele não é um personagem fictício. Até mesmo aqueles que não são cristãos ou ateus sabem que Jesus Cristo é um personagem histórico. Então, aquele que foi manifestado na carne, aquele que se fez homem, aquele que veio aqui, que se identificou conosco, que lá no batismo ele se identificou conosco e assumiu o nosso lugar. Agora ele é o segundo Adão, o novo representante da humanidade. E aí ele sai curando, libertando e, acima de tudo, perdoando. E aí ele vai exercendo o seu ministério, para o qual o Pai o designou, para o qual o Pai o chamou. E aí Jesus Cristo vem. E ele cura os leprosos, ressuscita os mortos, perdoa os pecadores. Ele se manifesta, porque toda a salvação, na prática, ela começa com a encarnação. É Deus vindo a nós. Se Deus não vier a nós, nós nunca vamos a Ele. Então, a manifestação de Jesus na carne é Deus vindo a nós. É como lá no jardim, Deus diz, Adão, Adão, onde estás? Então, a presença de Jesus no mundo é Jesus dizendo o teu nome. Chamando por você e dizendo onde você está, onde você se escondeu. E por que Jesus teve que vir aqui? É uma pergunta que a gente tem que fazer. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio nos buscar. E ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra salvação implica que alguém está perdido. Então Jesus veio para mim, para você, perdidos. Seres humanos perdidos. Seres humanos que precisavam de um representante, porque o nosso primeiro representante foi um fracasso. Foi Adão, e ele nos levou todos à queda. E aí vem o segundo Adão. O segundo homem enviado por Deus. A imagem do Deus vivo. E ele agora, nele, nós vemos a glória de Deus. Filipe chega para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Não sabes que quem vê a mim vê o Pai que me enviou? Como tens a coragem de me perguntar, mostra-nos o Pai? Jesus é a revelação maior de Deus a mim e a você. Mas a segunda parte desse ministério diz que esse que foi manifestado na carne, este que encarnou, foi justificado em espírito. Esta frase, esta oração, ela tem sido motivo de debate entre os estudiosos, mas isso não cabe aqui. Uma das mais plausíveis é que ele teve o endosso, a confirmação, o testemunho do Espírito Santo. Que o Espírito Santo estava ali, como Jesus, lá na sinagoga, disse, o Espírito de Deus é sobre mim, porque me ungiu para curar os quebrantados do coração, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o dia, o grande dia do Senhor, que na antiguidade era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão.
Era o dia onde o sacerdote entrava, era entre setembro e outubro, um mês mais ou menos de outubro, onde o sacerdote entrava, imolava um animal puro e entrava no lugar mais sagrado do santuário, e ali ele oferecia o sangue daquele animal em cima de uma tampa de ouro chamada propiciatório, que cobria a arca onde estavam as tábuas da lei. Então ele aspergia aquele sangue, dizendo, ó, tua lei foi quebrada, e a lei exige a morte do pecador, e nós estamos trazendo um substituto, que no caso era um inocente animal. Mas agora, este que o Espírito Santo vem e diz, é ele o Mashiach, é ele o esperado, é ele o Salvador, é ele o Cristo. Esse que o Espírito Santo dá testemunho, endossa, respalda. Ele é aquele que é o sacerdote à oferta. O escritor aos Hebreus diz que pelo seu corpo rasgado, nós temos agora acesso a Deus. Acesso que nós não tínhamos. Nós não tínhamos condição de receber perdão de Deus, de ir na presença de Deus, porque havia uma barreira chamada pecado. Isaías diz, seus ouvidos não estão surdos, nem seus olhos cegos, para não ver nem ouvir sofrimento de vocês. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí agora, o Espírito Santo diz a mim e a você, é Ele. É este que você precisa. Ele é maior que aqueles cordeiros. Ele é o santo que veio para dar a vida. E Paulo diz que ele, ao ressuscitar, foi manifestado com o Espírito de santidade. O Espírito Santo disse, olha, tudo o que ele disse, que perdoava pecados, que ele é o único nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, isso ele acaba de confirmar que é verdade ao ressuscitar dentre os mortos. Então, Jesus Cristo vem e ele tem o endosso, o respaldo, o testemunho do Espírito Santo, que diz a mim e a você, ele é o único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É esse que é justo. É esse que é santo. É esse, aquela pessoa que você está esperando, onde a nossa alma encontra abrigo no vendaval da vida. É este que o nosso barquinho, agitado pelas tempestades do mar, encontra um porto seguro. É esse que traz paz à minha alma e à tua. É esse que traz salvação, que traz perdão. E aí diz que além dele ter o endosso do Espírito Santo, que diz, olha, ele morreu pelos teus pecados. Ele encarnou para ser o representante. É esse que o Espírito Santo veio para dar testemunho. Jesus diz, quando ele vier, ele dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo até hoje está abrindo os nossos olhos, o meu, o seu, esclarecendo as Escrituras e dizendo, olha, esse é o Salvador, esse é a solução do seu problema. Porque Jesus se preocupa com a sua dor. Porque Jesus se preocupa com tudo aquilo que nos aflige. Com uma mãe que está desesperada, com uma esposa que está sofrendo, com alguém que perdeu um amor, com alguém que está desempregado. Jesus se preocupa, mas a prioridade dele é a salvação do nosso ser. Nós somos seres perdidos, por isso ele encarnou.
Por isso ele desceu. Porque se ele não desce, eu não subo. Porque se ele não vem, eu não vou. Porque se ele não se faz filho de homem, eu jamais me tornarei filho de Deus. Porque se ele não é homem, não pode morrer para pagar meu pecado, não pode ser o meu substituto. Então agora, ele está anunciando o grande dia do Senhor, que não é mais o dia do Yom Kippur, mas é o dia da cruz, onde Jesus na cruz morreu no meu e no seu lugar, para que eu e você tenhamos perdão, para que eu e você possamos ser perdoados pelo Pai e o véu seja rasgado e tudo aquilo que nos impedia, que nos afastava, que nos mantinha distante, agora nós possamos pelo Espírito Santo olhar e dizer: o caminho está aberto. Ele abriu acesso direto à presença de Deus pela fé no seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, terceira coisa, Paulo diz, ele foi contemplado pelos anjos. Em todo o ministério de Jesus, desde o nascimento até sua ressurreição e ascensão, os anjos estavam ali. Tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Os anjos bons estão acompanhando o triunfo. Os anjos estão ali para acompanhar o triunfo de Jesus, para verem. Porque podia surgir na ideia, na cabeça dos anjos que ficaram no lado de Deus, como é que Adão caiu? Será que Deus não criou o homem para cair? Será que o homem não é um ser derrotado? A mulher não é? Quando eu falo homem, eu estou falando da raça humana. Será que Deus não fez esse povo para perder? E aí Jesus vem para ser a resposta de Deus, para ser visto pelos anjos. Então, em todo o seu ministério, um anjo vem dizer: olha, Maria, você foi escolhida, salve a agraciada. Ela recebeu uma graça de ser a mãe do Salvador. E aí os anjos aparecem a José. Jesus, quando vai na tentação, os anjos estão com ele. Quando ele ressuscita, os anjos estão ali para mostrar o túmulo aberto. Os anjos estão olhando, assistindo o grande trabalho de Jesus para salvar a raça humana. Mas também os anjos maus, aqueles que se rebelaram com Satanás. Jesus está expulsando. Eles encurvavam a mulher. Jesus disse: liberta essa filha de Abraão. 6.000 demônios tomavam conta de um homem gadareno e Jesus diz: saiam dele. E eles entraram nos porcos. E nem os porcos aguentaram, que se precipitaram do despenhadeiro. E o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo triunfou na cruz dos principados e das potestades. E os expôs publicamente. O que é isso? É que no mundo de Paulo era o mundo greco-romano. Então, quando os romanos venciam, o general vinha à frente, trazendo os inimigos vencidos que ele não matou, aqueles que escaparam, que ele capturou, que eram cativos e escravos de guerra, e que iam morrer lá em Roma. Então aqueles homens iam amarrados, feito animais, nus, e eles vinham amarrados na carruagem, e o comandante ia à frente, de cabeça erguida, vitorioso, e os prisioneiros de guerra humilhados. Então o povo jogava perfume, jogava grinalda, flores, dizia palavras de louvores ao grande general. E o apóstolo Paulo disse que para uns isso era cheiro de morte, para outros cheiro de vida. Então aquele perfume lançado, Paulo pega o conhecimento da época,
ele diz que para aqueles vencidos, ele sabia: nós vamos morrer. Acabou. Mas para aquele que ganhou, que ele era de vida, agora ele ia ter honra. Então Paulo diz que Jesus fez a mesma coisa. Na cruz, ele travou a batalha decisiva que decidiu a guerra. Ele conquistou todos os poderes que haviam se revoltado e os expôs publicamente. E os expôs publicamente. E Paulo diz que ele riscou o escrito que era contra nós. Então ele foi visto pelos anjos. E os anjos o viram subir. Os anjos maus viram seu poder esmagando, destruindo, libertando. Jesus, quando encarna, ele diz: ninguém pode entrar na casa do valente se não amarrar o valente. Aí Jesus disse: sobrevindo outro mais valente, amarra-o e aí retira tudo que tem. Jesus é o mais valente. O diabo era o valente. Ele mantinha as pessoas cativas, debaixo do seu poder. Mas veio à terra o mais valente. O valente. Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Aquele general poderoso. E na cruz do Calvário, o maravilhoso é que Jesus vence o mal com o mal. Pelo mal. Ele se submete à maldade. Ele podia não ter morrido. Deus deu à humanidade o melhor que tinha, Jesus. E nós demos a Deus o pior que nós tínhamos, a morte. E aí, ao se submeter à morte, como ele não tem pecado para pagar, ele está nos substituindo. Se o diabo soubesse disso, teria cuidado para que Jesus não machucasse o pé numa pedra. Se o diabo soubesse que a morte de Jesus era no meu e no teu lugar, ele teria dado ordem ao inferno para cuidar de Jesus e não deixar que um espinho furasse seu pé. Mas quando o diabo levanta-se, e com ele os homens maus, para matarem a Jesus Cristo, o que eles não sabem é que eles não estão matando Jesus. Eles estão cumprindo a justiça de Deus. Eles estão matando o meu pecado, o teu pecado, em Jesus. O meu pecado foi punido. Em Jesus, a ira santa de Deus foi descarregada. E os homens e os demônios, os anjos maus, nem sequer sabiam que ao matarem um inocente, estavam cumprindo um projeto de Deus, que era fazer de Jesus o meu substituto, o teu substituto. Aquele que não tem pecado, mas que morreu no lugar dos pecadores. E agora eu posso, pela fé, me apropriar deste benefício. Eu posso chegar e dizer: Senhor, compreendi, tive um insight. Houve um estalo, uma luz resplandeceu, eu entendi que o Senhor morreu, mas o Senhor não tem pecado. Então o Senhor morreu para pagar os pecados dos outros. E esse outro sou eu, sou eu. Esse outro é Goimi, sou eu. E aí Jesus Cristo agora morreu no meu lugar e no teu lugar. Eu não preciso mais viver chorando, eu não preciso mais viver com a cabeça enlouquecendo por conta da culpa. O meu pecado pode ser perdoado, porque Jesus morreu no meu lugar. Aí os anjos viram ele subir. E os discípulos estavam ali, e Jesus começou a subir. Subir ao céu, voltar para a sua glória. Ele havia concluído o seu trabalho.
Morreu no meu e no seu lugar. E ressuscitou. E aí, agora os anjos veem ele voltar para a sua glória e sentar à destra do Pai e derramar o Espírito Santo na minha vida e na sua. Para que o Espírito Santo esclareça. E aí diz, pregado entre os gentios. O povo de Israel foi o povo eleito de Deus. O povo com quem Deus fez uma berite, uma aliança. E as outras gentes, Israel não entendeu bem que Deus tinha escolhido Israel não para ser o único povo de Deus, mas para ser um instrumento de Deus, para levar Deus aos outros. Mas o que Israel fez? Quis Deus para eles e se tornaram exclusivistas. Deus é nosso, Deus é nossa propriedade. E aí Deus revela ao apóstolo Paulo um grande mistério, que é Cristo em nós, gentios, esperança da glória. Que Cristo não veio apenas para salvar os judeus, que Deus não era um Deus judeu, apesar de se revelar aos judeus, de trazer as bênçãos aos judeus, mas Deus é um Deus de todos, dos gentios. Por isso Paulo era odiado, porque ele teve peito de chegar para o mundo e dizer, Deus me revelou um mistério. Que mistério, Paulo? Cristo em vós, esperança da glória. E ele diz que os gentios são co-herdeiros da promessa, juntamente com o judeu. Que a salvação que Deus prometeu não era uma exclusividade do povo judeu, mas era para mim, para você, era para o gentio. E por isso ele foi pregado entre os gentios. E muitos gentios. E hoje ele ainda está sendo pregado. E eu e você, que não somos judeus, estamos sendo alcançados. Sendo alcançados. Por causa desse ministério eficaz. Que subiu, mas que agiu aqui na terra. E hoje comanda sua obra do céu, através da pessoa do Espírito Santo, que está aqui conosco. Pregado entre os gentios. Mas ele não foi só pregado. A pregação entre os pagãos, entre aquele povo odiado, foi um sucesso. Diz assim, crido no mundo. Esse Jesus que começou numa aldeia, lá em Nazaré, insignificante, com 12 pessoas que cheiravam a peixe. Esse Jesus venceu o Império Romano, seus discípulos levaram seu evangelho, morreram por ele. E o evangelho chegou até nós hoje. E está alcançando o mundo. Está sendo pregado no mundo. E muitos gentios, a maioria esmagadora. Hoje nós temos muitos judeus convertidos a Cristo, mas a grande quantidade é de gentios, de gente que não era gente. O judeu chamava a gente de goi, o goim. As outras gentes, eles diziam que o gentio era palha para ser o combustível do fogo do inferno. Mas Jesus na cruz não fez de mim e de você palha para ser combustível do fogo do inferno, mas nos fez perdoados, salvos e transformados. Querido no mundo, Jesus foi recebido. E como é maravilhoso. O tempo passa, a filosofia muda, a história muda, a ciência muda, os homens mudam, as culturas mudam, mas o Evangelho de Jesus continua alcançando o mundo.
Jesus continua transformando homens e mulheres ao redor do mundo, sábios e ignorantes, de todas as cores, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. As pessoas têm depositado nele a confiança, para desespero do diabo, para a glória de Deus. Ninguém foi tão aceito, tão crido, tão respeitado como Jesus Cristo. No mundo, ele foi crido no mundo. Paulo diz, crido no mundo. E você hoje pode ser um daqueles que também creem. E ele diz, recebido acima na glória. Agora ele termina o seu ministério. Ele volta para o lugar que ele deixou. Ele deixa a direita do Pai, se torna um ser humano, morre no meu lugar, tem o respaldo do Espírito Santo, os anjos estão ali vendo o trabalho magnífico que ele está realizando, os demônios estão atribulados com aquilo que ele está fazendo, porque ele veio destruir as obras do diabo. Aí ele é pregado para gente que ninguém dava importância. E estas pessoas agora se sentem importantes, se sentem gente e abraçam esse Cristo que a elas se dirige, que a elas vai pregar, que através do apóstolo Paulo eles descobrem que eles estavam em trevas, e a Bíblia diz um povo que jazia nas trevas. Uma grande luz raiou. E até hoje, quanta gente tem se convertido dentro de prostíbulo? Quanta gente tem se convertido dentro de lugares onde o diabo é que reina? E aí chega o mais valente. Quanta gente tem se convertido que assusta, arrepia as pessoas. Porque eram pessoas consideradas irregeneráveis, pessoas consideradas imutáveis, mas aí Jesus vem e mexe com toda aquela vida. Pessoas que nem elas mais levavam fé num novo final, num grande final. E aí Jesus vem, perdoa você, salva você, transforma a sua vida, muda toda a sua história. E aí diz que ele foi recebido na glória. Agora ele sobe ao céu. E aí ele senta à destra de Deus. E aí agora ele está no céu, sentado à direita de Deus, foi exaltado e derramou o Espírito Santo. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. E o Espírito Santo está aqui na terra para dizer para mim e para você: grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério desse ser santo. Ele se encarnou, ele se fez homem, ele encarnou para ser homem igual a você, compreender você. Ele encarnou para poder ser o teu substituto. Ele morreu no seu lugar, mas ele teve a aprovação do Espírito. E o Espírito mostrou ao mundo que tudo o que ele disse era verdade. E por isso ele ressuscitou, porque não podia ficar preso pela morte. Assim como uma criança que é gerada no ventre da mãe e ela vai crescendo, e uma hora vem as dores de parto, porque as dores, o ventre da mãe está pequeno demais para aquela criança. Assim, quando Jesus morre, a morte é semelhante a um ventre materno. Ela não consegue comportar Jesus Cristo. Ela não consegue, é pequena demais para segurar o Filho de Deus.
E aí a morte começa a gemer. E aí o Filho de Deus irrompe. Ele sai da sepultura. E o Espírito Santo diz, está vendo? Ele disse que salvava, ele salva. Ele disse que dentro de 3 dias, e por que 3 dias? Por que Jesus passou só 3 dias? Porque ele só pretendia ficar morto no final de semana. A morte não tem poder sobre ele para sempre. Então agora, assim como o bebê está grande demais para o ventre da mãe, Jesus era, é e sempre será infinitamente maior que a morte. E aí a morte teve que largá-lo. A morte não podia segurá-lo, é grande demais, é poderoso demais, é santo demais, é tremendo. E aí ele ressuscita, ele volta à vida, porque ele é o Senhor da vida. E aí ele é pregado aos gentios. É dito para mim, para você, gente que não merecia, gente pecadora, que ele também é nosso. Que ele é o nosso Salvador. Ele quer salvar a minha vida e a sua. E aí muitos o abraçam, muitos creem, muitos colocam nele a sua fé, como espera de você hoje, que você creia. Eu não sou judeu. O povo judeu é um povo abençoado. Eu sou gentio. Eu faço parte daquela gente que os judeus consideravam o resto, o refúgio. Mas eu fui alcançado, porque ele foi pregado aos gentios, a gente que não merecia, a você. Ele foi pregado, ele está sendo pregado. E até quando você vai rejeitar? Ele morreu no seu lugar, mas ele ressuscitou. O sangue dele foi o preço para pagar todos os meus pecados, para me dar uma nova oportunidade. E hoje ele está na glória, à direita de Deus, esperando a conclusão do seu trabalho. Esperando e se alegrando com cada pessoa que se arrepende. E de braços abertos, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde você estiver hoje, aquele que se manifestou na carne, teve o endosso do Espírito Santo, foi visto pelos anjos, pregado aos pagãos, crido no mundo inteiro, está na glória agora, esperando que você também faça parte dessa grande multidão que depositou nele a sua fé e teve sua vida transformada. Então, onde você estiver, fale com Jesus agora. Receba-o como seu Salvador e ele vai transformar a sua vida. E aí, você vai ver. Então, hoje, se você receber, o que você precisa fazer? Você precisa crer que Jesus morreu no seu lugar. E aí, quando você crê, descobre isso, vem um arrependimento tremendo. Vem uma dor lá na alma, de saber que a culpa dele ter morrido é minha. Mas vem uma alegria profunda, que substitui a dor. E essa alegria é saber que ele morreu no meu lugar. E aí ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem morar na minha vida e começa um processo de transformação. Você não vai ser mudado da noite para o dia. Mas a primeira coisa é hoje os teus pecados. Jesus olhou para um homem que estava doente. E Jesus olhou para ele e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu acho esta a palavra mais linda. A frase mais linda que um ser humano pode ouvir. E hoje Jesus quer dizer para você, homem, mulher, moça, rapaz, senhor, senhora, jovem, criança. Jesus quer dizer para você, os teus pecados estão perdoados. Você crê? Se você crê, onde você estiver, fale com ele agora, peça a ele a salvação, diga que você crê e peça que ele envie o Espírito Santo. E aí você procura um lugar onde as pessoas comungam com Deus, né, para adorar. Porque a igreja não salva. Ela é um lugar
que nos ajuda, né, na caminhada espiritual. Então, receba Jesus onde você estiver. Mas pastor, estou num lugar que o senhor não acredita. Deus sabe onde você está. Creia em Jesus Cristo e todo aquele que crer será salvo. Então, receba Jesus agora e Ele vai mudar a tua vida. Até domingo, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.